Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Nilo Júnior de Português e vamos para mais um bloquinho especial. Só nosso, hein? Só love aqui e dando continuidade ao assunto que vimos na aula passada, que falamos sobre linguagem, né? Falamos sobre língua, linguagem, fala, beleza? Vamos aqui, pessoal, entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, né? E aí nós vamos falar de dois assuntos sensacionais, que é função da linguagem e elementos da linguagem. Professor, é nessa ordem? Não necessariamente, mas é esse conteúdo, tá? Função da linguagem e elementos da linguagem, meu povo. Que coisa maravilhosa! Professor, o que é que nós vamos estudar aí nesses dois conteúdos? Simples, cara. Nós vamos fazer o seguinte. Show! Vamos fazer o seguinte. Aqui estudaremos como a linguagem ela vai ser trabalhada em dois campos, dois momentos. Quais são os dois momentos, professor? Em sua função, ou seja, o papel que a linguagem vai ser apresentado para quem? Na sociedade, beleza? Na sociedade. E outra, né? O papel que a linguagem faz na comunicação, cara, aí é sensacional. Ela faz tanto a relação própria na sociedade, quanto ela faz na comunicação. Filé, show, professor! E os elementos da linguagem, galerinha? A gente vai estudar agora o que, professor? O que compõe a língua, né, do momento da fala. O que compõe a linguagem. Os elementos que a ela estão associados. Beleza? Tranquilo? Então vem aqui contigo. Vamos lá. Sabemos que toda vez, cara, sempre, toda vez que nós formos falar sobre linguagem, eu quero que você pense da seguinte forma. Sempre. Linguagem, cara, toda vez que formos falar sobre linguagem, ela vai ter um papel próximo, similar, ali juntinho ao que? A comunicação. Toda linguagem é comunicação, seja ela uma linguagem oral, né? Seja ela uma linguagem visual, seja ela de qual for, né? Só pode ser uma linguagem auditiva, pode ser uma linguagem qual for, sempre vai ter uma comunicação. Sabe aquele seu amigo? Aquele seu amigo que ele só fala cuspindo? Pronto, né? Nesse tempo de coronavírus, né? A sociedade vive, aquele cara que fica cuspindo, é quase uma arma, né? Uma arma diabólica. Né? Então vem cá, esse indivíduo que ele fala, professor, cuspindo, é uma comunicação, o fato dele cuspir enquanto fala? É. Porque dentro daquela linguagem a qual ele traz, né, além da fala, há também a comunicação, a linguagem propriamente, não só falado, oral, há também a representação da linguagem por gestos, e aquilo é um gesto, né? Beleza, massa? Então dentro da linguagem sempre associar a comunicação. Beleza. E aí vem a pergunta, professor, toda vez que nós falamos sobre isso, nós temos realmente a intenção de comunicação. Toda vez que eu vou comunicar com alguém, eu vou utilizar da minha linguagem, eu tenho uma intencionalidade comunicativa. Sempre foi assim e sempre será assim, beleza? Outra coisa, cara, quando eu falo de comunicação, eu falo também de intenção, beleza? Cadê o pincel vermelho? Achei! Toda vez que eu falo de comunicação, eu estou falando de intenção, beleza? E essa intenção comunicativa, o que eu quero ao falar isso para você? Vamos lá, pensa comigo, pensa contigo da seguinte forma. Se uma pessoa, ela tá, por algum exemplo, se ela está pregando a religião dela dentro do transporte público, ela tem a intencionalidade de fazer alguma coisa, não é isso? Só de convencer, de tocar seu coração, de acalentar seu coração, né, de trazer um pouco de paz para você. Show, lindo. Mas olha agora o seguinte, se o cara ele tá num palanque político e ele está a discursar ali para a população, ele também tem uma intenção, né? Tem a intenção de se eleger. Aí muitas vezes ele utiliza da mentira, né? Da corrupção ali dele, enfim. Então, ó, há uma intencionalidade comunicativa sempre. E essa intencionalidade ela vai ser regada através de uma outra coisa, pessoal. Sempre essa intencionalidade ela vai ser levada para uma coisa chamada interação.
interação. Então, a linguagem, ela participa desse elemento aqui, ó. Eu tenho uma comunicação, né? Eu tenho primeiro uma comunicação que vai ter uma intenção, mas para chegar nessa intenção, eu tenho que ter uma interação com aquele indivíduo, beleza? Professor, vamos colocar em prática aqui o seguinte. Tá aqui o boy magia, professor. Tá aqui a comadre Rocheda. Beleza, olha, charmosa, com produtos Ivone, que coisa linda, beleza. Então, no momento, tá faltando cabelo, tá? Né? Testando, 1, 2, 3. Vamos aqui adiante. O cara só tem olhos pra ela, você não entendeu. Né? Ele só tem olhos para ela. Então, o cara, ao chegar na comadre Rocheda para conversar com ela, ele tá tentando fazer o quê? Ó? A busca de uma comunicação, beleza? Mas para ele ter essa comunicação, ele, para si só, já tem que ter uma intenção. Ninguém chega a conversar com ninguém se não tiver uma intencionalidade discursiva. Não chega, né? E para chegar nessa intencionalidade discursiva, para essa comadre intenção saber as reais intenções do boy magia, o que ela vai ter? Uma interação, uma troca, certo? Que pode ser uma troca de informação, depois pode ser uma troca de calor, tranquilamente, né? Professor, que safadeza! Apaga. Beleza? Ficou tranquilo, pessoal? Show, professor! Massa! E aí, galerinha, a gente tem que partir para a seguinte forma. Se tudo isso aqui é comunicação e interação, a gente tem que entender a perspectiva de um rapazinho. Que rapazinho é esse? Esse rapazinho, durante muito tempo, me acompanhou na faculdade. Um grande amigo, né? E ele constrói uma teoria chamada dicotomia saussuriana. Isso, já tá isso, dicotomia saussuriana. Nós vamos falar de um carinha chamado Sushi. Sushi, professor? Não, Sushi. Sushi, né? Sushi. Quem é esse Sushi, professor? Esse Sushi, ele é um suíço que vai ele vai criar, ele vai elaborar uma teoria, ele vai criar uma teoria principal para se compreender, olha só o que esse cara vai fazer, para se compreender uma coisa chamada semiótica. Semiótica é o entendimento das coisas, das funções. Esse cara, Sushi, né? E aí Sushi, ele traz a ideia, dentro dessa sua dicotomia, ele traz uma representação, que tudo na fala é representado por um signo. Professor, não acredito em signo, não. Eu não acredito, não. Meu signo é dragão, né? Percebe, só cospe fogo. Vamos adiante. Professor, então, Sushi, ele constrói dentro da sua teoria a representação de signo. Professor, e o que seria um signo? Seria qualquer elemento linguístico, qualquer função linguística, qualquer representação, qualquer palavra, qualquer tudo que se participa dentro do idioma português. Do português, do francês, do alemão, dentro de uma língua. Beleza? Então, o signo é tudo. Só que esse signo, meu povo, ele vai ser representado por duas coisas. Ele vai ser representado por dois elementos. Que elementos são esses? Eles vão ser representados por uma coisa chamada significado. Significado versus significante. Esse cara, ele constrói essa ideia que todo signo ele é representado por uma ideia de significado e significante. Aí você me pergunta, professor, o que é isso? Significado e o que é significante. Toda vez, eu quero que você imagine o seguinte, eu vou falar uma palavra, eu quero que você imagine essa palavra. Vamos lá. A palavra que eu vou fazer aqui é fone. Pronto, fone. Aí você já, nessa palavra que eu falei, fone, você deve ter construído uma imagem para o fone. Não é isso? Você deve ter dado um significado para o próprio fone. E aí, quando você fala de significado para o fone, você está dando um certo conceito. Então, toda vez que eu vou falar de significado, eu estou falando do conceito, da representação, beleza? E toda vez que eu for falar de significante, eu estou falando sobre a imagem acústica desse elemento. Eita! Eu estou imaginando a palavra acústica. Então, se você imaginou um fone da JBL, tá aqui, ó. Conceito, construção. Agora, se eu dito o fone, aí você já vem para a imagem acústica. Beleza? Sempre assim, professor? Sempre. Então, para tudo há um significado e um significante. Ou seja, para tudo que existe, há uma significação do seu ser, há uma representação para ele, há uma construção de uma imagem para ele, e tudo também vai ter uma representação linguística para ele. Beleza?
Quer ver outro exemplo maravilhoso? O coisa. Se eu falar coisa para ti, pode ser qualquer coisa. E aí tu vai ter sempre o significante do coisa. Beleza? Tranquilo? Show, professor! Então, ó, dissocie e a sua relação de dicotomia. Beleza. Mas vem aqui de novo, ó. Nós falamos de comunicação. Falamos, professor. Foi divino falar de comunicação com o senhor. E aí nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma outra teoria. Não mais a teoria de sushi. Eu quero uma outra teoria, não mais suíça. E eu quero uma teoria de um russo agora. Professor, se o senhor tá falando de russo é porque o negócio é porra louca. É porra louca mesmo. E aí vem a teoria, meu povo, desse carinha especial chamado Roman Riquelme? Não. Roman Jacobson. Aqui. Roman Jacobson. Né? O que esse Jacobson ele elaborou, professor? Qual foi a teoria dele para nós entendermos um pouco a função da linguagem, os elementos da linguagem? Ele elaborou uma coisinha chamada teoria da comunicação. Através de muito estudo, esse linguista russo ele elaborou a teoria da comunicação. E quando fala dessa teoria da comunicação, ele vai apresentar para nós aqui os elementos que vão se compor dentro desse estudo, dentro dessa construção, dessa interação, beleza? E aí você vem comigo, professor, quem são esses indivíduos que fazem parte? Vamos lá. Primeira coisa, meu povo. Primeira coisa que nós temos que, fazendo parte, é o emissor. O emissor, ou seja, quem fala. Mas vamos lá, professor. Quem fala, fala algo, né? E esse emissor, ele vai emitir uma mensagem. Se ele vai emitir uma mensagem, meu povo, essa mensagem, ela vai ser representada através de símbolos, né? Ó, de signos aqui, como isso se diz. Ele vai ser representado por signos. Se ele é representado por signos, significantes, no caso, né? Se é representado por significantes, essa mensagem, então, ela vai ser oriunda de códigos. Códigos. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, que eu estou escrevendo, são códigos que você está decodificando. Se eu falo, você decodifica. Se eu faço gestual, você decodifica também. Beleza? Então, toda essa representação é do código. Mas só que esses códigos, se eu estou falando, se eu estou gesticulando, se eu estou escrevendo, tem que estar em determinado lugar. Não é isso? Não vai estar ao léu, avulso por aí não, né? Então, ó, esse código, ele vai ter o seu canal. Ou seja, o canal de comunicação. Lembra da Globo, lá do SBT, da TV Bandeirantes, pronto. Você vai me dizer o seguinte, ó, se eles vão querer transmitir, alguém vai querer transmitir alguma coisa para alguma mensagem, sei lá, uma mensagem de final de ano, que vai ser através de código, ou seja, o programa, dentro de um canal, beleza? Então tem essa relação própria aqui, ó, emissor, mensagem, código, canal, certo, beleza. Mas só que, pessoal, eu nunca falo sozinho. Eu sempre tenho que ter, ó, uma interação. Uma interação. A não ser que você seja a Marisa Monte e converse com a parede, né? Hoje eu contei para as paredes coisas do meu coração. Se você for a Marisa Monte, tudo bem. Mas só que você não é a Marisa Monte. Né? Certeza, você precisa de alguém para conversar, alguém para fofocar. Então esse emissor que está bem aqui, ele vai precisar de um receptor. Ele vai precisar de um receptor, cara, para receber essa mensagem aqui bonitinha. Né? Então, emissor no caso sou eu, receptor, aí vocês estão do outro lado da linha. Eu sou o receptor aqui na câmera não, só tá falando para a câmera, então a câmera é receptor. Não, porque a comunicação está existindo através, ó, dessa câmera, beleza? Então a internet, a câmera, tudo isso poderia ser o quê? Nosso canal, beleza? O canal de comunicação, tranquilo? Massa? E aí você me pergunta, professor, passou tudo isso, mas está faltando uma coisa. Aí eu digo, tá. Porque toda mensagem, pessoal, ela tem que ter um contexto. Contexto. Por quê? Por que, professor, toda mensagem tem que ter um contexto? Porque senão ela não vai ter um sentido único, um sentido comum. Ela pode ter qualquer significado. Quer ver uma situação? Pronto. Você pega, por exemplo, as piadas, as piadas, né, os textos para trazer um humor pra gente. Legal, né? Eu sou péssimo em contar piada. Mas
se eu pego a piada e mudo a piada dentro do contexto e jogo num contexto mais sério, se eu contar, por exemplo, uma piada que é um texto, que é uma mensagem para ser dita dentro de um espaço reservado para amigos, para pessoas conhecidas, blá, blá, blá. E aí eu vou contar num velório. Será que tem sentido? Não tem, o senhor vai morrer lá. Talvez, né? O pessoal aproveita logo, é 2 enterros em um só. E aí vem aqui, ó, contexto. Então, o contexto é do que se fala aquela mensagem. Então, o emissor vai querer comunicar com alguém, ele vai buscar essa comunicação. Dentro dessa comunicação, pessoal, ela vai estar associada dentro de um contexto, porque senão não vai ter significado, né? E aí essa mensagem ela vai ser repleta de códigos, de palavras, que vão ser decodificadas pelo receptor, através de um canal comum entre os dois, beleza? No caso, pode ser a fala. Agora, me diz uma coisa, professor. É algo estático? É algo parado? Morreu? Acabou aí? Não, meu povo, não. No momento da fala, no momento quando os indivíduos estão conversando, eles podem trocar. Pode acontecer um troca-troca aqui. Professor, para! Um troca-troca. O emissor pode ficar no lugar do receptor, o receptor fica no lugar do emissor. Professor, que delícia. Mas pode. A partir do momento que, por exemplo, eu falo alguma coisa, né? Aí o aluno ele olha para mim e fala: opa, a gente está trocando a mensagem. Esse cara, quando ele fez assim, ele já trocou comigo o papel. Ele já está me passando uma mensagem que eu consigo identificar. Beleza? Então, ó, essas informações, elas estão todas, ó, esses papéis aqui estão todo momento sendo trocados. Beleza? Massa? Show, professor, show. Beleza. E aí nós continuaremos. Continuaremos com o quê? Porque tudo isso que já foi dito por nosso querido Jacobson, né? Jacobson, tudo isso já foi dito por ele. E aí ele constrói uma outra teoria, que é o quê? A função. Propriamente a função que essa linguagem vai ter. A função da linguagem dentro de determinado discurso. E aí ele faz esse esquemazinho bonitinho, né? Que não ficou tão bonito aqui do emissor, receptor, mensagem, código, canal, para construir 6 funções. 6 funções, professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, cada elemento que participa da comunicação, desse papel de troca, dessa interação, ele vai ter um papel único voltado para ele. Você quer ver como? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O pincel azul. Colocar aqui, ó. Vou ter, pessoal, 6 elementos da comunicação. 2, 4, 5, 6. Quais são eles, professor? Vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, o primeiro elemento de todo é a função, é a linguagem, né, que vai ser apresentada para nós como a linguagem emotiva. A linguagem emotiva. Ou pode apresentar também como uma linguagem subjetiva ou emotiva. Beleza, massa, professor. Além disso, meu povo, o que é que nós podemos ter? Além dessa linguagem emotiva, nós podemos ter a linguagem poética. Podemos ter a linguagem poética. Além dessa linguagem poética, nós podemos ter também outra linguagem. Que linguagem é essa? A linguagem conativa / apelativa. Beleza, professor? Além dessa linguagem conativa, apelativa, nós podemos ter mais 3, que é a linguagem metalinguística, a linguagem fática e, por último, a linguagem referencial. Então, são essas 3 linguagens aqui, ó. A emotiva, a poética, a conativa, a metalinguística, a fática e a referencial. Todas essas 6 linguagens, todas essas funções estarão voltadas direto para cada um dos elementos. Aí, quer ver como você sabe? Você sabe, ó. Quando eu falo linguagem emotiva, quem é que vai estar centralizado no texto, né? No emissor, é só lembrar. Emissor. A linguagem poética vai estar voltada na mensagem, né? A função conativa ou apelativa, nós teremos propriamente receptor. Quando a gente fala sobre o código, sobre o canal, nós vamos estar utilizando a linguagem
enfática e a linguagem metalinguística. E quando nós utilizamos a linguagem sobre o contexto, é a linguagem referencial, a qual o assunto está atribulado. Beleza? Só mas acaba assim? Não, bebê, calma. Iremos falar um pouquinho delas agora, nesse exato momento. Beleza? Vamos lá. Pagador, pagador, pagador. Devagarzinho, devagarzinho até em cima. Em cima, em cima. Vamos lá. Então, ó, a gente já pode perceber que dentro dessas teorias tem um porquê elas existirem. Né? Esses conceitos científicos do tanto de suicídio, da construção de significado e significante, quanto também de Jacobson, dentro da construção desse quesito propriamente também da comunicação, tem um porquê, beleza? E aí a gente vai dizer agora, explicar cada um desses elementos. Vamos começar por qual, professor? Vamos começar pelo primeiro, que é a linguagem emotiva. E aí quando nós utilizamos a linguagem emotiva, aí você lembra, professor? Eu vou te levar onde quer que eu vá. Te levo comigo. Restácio não, bebê, não é emotivo de restácio, apesar que também dá certo, né? Mas não é só esse emotivo, né? Essa linguagem emotiva, que pode ser chamada também de linguagem subjetiva, e que pode ser também, pode, porque não pode ser também, chamada de linguagem expressiva. Ela vai ter uma relação própria com quem? Com ela mesma. Então, ou seja, dentro dessa linguagem nós temos uma das principais características, que é focada, ela é focada na primeira pessoa. Ela é focada na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, muitas vezes na primeira pessoa do singular, beleza? O eu. Ou seja, centraliza-se aqui a informação somente no eu. O cara quer saber alguma outra coisa? Não quer saber, ele quer saber só dele próprio, dos seus sentimentos, da sua visão. É que nem aquele amigo que você deve ter, que aquele amigo é egocêntrico, egoísta. Você fala, ei, mancha, eu tô bem não, cara. E eu, mano, que não tô bem 2 vezes. O cara fala, ei, mano, eu caí, eu machuquei o braço. Aí eu quebrei o braço 3 vezes. Pronto, é esse o amigo, ó. É esse. A linguagem emotiva, a linguagem expressiva é essa. Tranquilo? Professor, focado em quem? Se é na primeira pessoa, adivinha só naquele esqueminha que você anotou no seu caderno. É na função do emissor. É o papel próprio do emissor. Se ele está focado na primeira pessoa, ele vai representar somente apenas o emissor. Além disso, pessoal, vão ser escritas de caráter o quê? Caráter pessoal. São caráter pessoal. Só fala dela, então é caráter pessoal. Mas isso aí você tem que se atentar numa coisa. O que eu tenho que me atentar? A utilização de 2 coisinhas. Quais são essas coisinhas? A utilização de pontuações. A utilização de pontuações. Por que a utilização de pontuações é interessante na linguagem emotiva? Te explico. Porque dentro dessas perspectivas, ele vai trazer muitas interrogações para trazer dúvidas, né? Muitas exclamações para trazer certezas. Então essas dúvidas e as certezas vão aparecer por demais dentro do texto. Beleza? Professor, quais são os principais textos emotivos que eu vou encontrar? Aí você consegue. No texto poético, só o texto poético, professor, o texto poético é uma linguagem emotiva? É, mancho. Dentro da função dos poemas, se tem a falar dos seus próprios sentimentos. Então, há necessidade ali, né, dentro da função poética, opa, coloquei poético, mas é poema, eita. Dentro dos textos poemas, há necessidade de falar do eu. Quer ver uma dica? Vamos lá, você vai estudar com o maravilhoso do professor Wagner Luiz, ó, coraçãozinho pra ele, coraçãozão pra ele. Você vai estudar com o professor Wagner Luiz sobre romantismo. A segunda geração romântica, ela vai ser altamente subjetiva, falando só do eu, só do eu, cara. E aí, ó, sabe o que isso acontece? Emotiva, linguagem emotiva. Lindo, beleza? Então, a função de poemas. Mas, professor, aonde mais eu vou encontrar?
No diário de Daniela são escritas muitas coisas. Pronto, no diário, no texto diário, né? Em cartas pessoais que as pessoas escreviam também, em postagens do Instagram, do Facebook. Cara, só que tem a gente passa. Hoje acordei maravilhoso. Pronto, tá ali, ó, aquelas postagens, tudo voltado pro eu, pro emotivo, não quero saber de ninguém, só dele. Beleza? Tranquilão? Vem pra cá agora. Além da linguagem emotiva, e aí que a galera confunde. Aí eu vou logo dar um spoiler pra ti. Seguinte, professor, nós podemos ter duas funções ao mesmo tempo? Pode acontecer essa suruba intelectual, essa suruba linguística? Pode acontecer tranquilamente. Mas só que o seguinte, como toda suruba linguística intelectual, aí vai ter um que predomina, né? Então vai ter alguém que vai predominar nessa situação. Então, lógico e evidente, podemos ter a utilização de dois elementos desse aqui, mas terá um que vai dominar o texto por completo, beleza? E como é que eu vou saber, professor? Vou ter que rogar as mãos para o céu e pedir, implorar ao Senhor que ilumine minha cabeça para isso? Quase, mas é uma coisa mais fácil, dá pra você uma coisa mais fácil, só você identificar qual é a linguagem que está sendo dita ali, quem é o foco da narrativa, lembra? Né? Da narrativa, do texto, qual é a intencionalidade do autor, se é contar sobre seus sentimentos, se é falar sobre alguma coisa, enfim, você consegue descobrir nesses elementos. Tranquilo? Vamos lá, professor! Então nós temos aqui, ó, função emotiva, vamos continuar com a função poética. Aí a galera confunde, professor... Se existe a função poética e os poemas podem ser expressivos, o que vai ser característica da função poética? Aí eu já vou logo dar o bizu pra ti, velho, ó. Função poética, nós já vamos estar associada diretamente a obras literárias. As obras literárias. Por que, professor, as obras literárias? Vamos lá. Todas as obras, todas não, mas a grande maioria das obras literárias, elas vão ter uma linguagem. Que tipo de linguagem é essa? A linguagem denotativa ou conotativa? Conotativa. Nós teremos a linguagem conotativa. Professor, e o que essa linguagem ela vai trazer? Ela vai focar numa significação do seu próprio, da sua própria estrutura, do seu próprio texto, beleza? Então, ó, as obras literárias, elas vão trazendo ali a linguagem conotativa para se construir uma noção, um embelezamento propriamente da estrutura do texto para o poema textual, beleza? Então, há uma função, pessoal, vou colocar ela aqui para facilitar, há uma função artística que, por exemplo, os poemas vão ter. Então, o poema ele pode ser um poema emotivo? Pode. E ter uma função poética? Pode. Vai depender da intencionalidade do autor, para entender quem é que predomina sobre quem. Beleza? Então, obras literárias. O que mais, professor? Só que o foco, pessoal, não vai ser mais no eu. O foco vai ser na mensagem. O foco propriamente é na mensagem. E se o foco é na mensagem, adivinha só, o foco é altamente estilístico. É uma própria questão da estilística. Ele utiliza a linguagem para apresentar um estilo poético mais requintado, mais livre, enfim, vai ser como ele quiser, tranquilo? Mas há uma utilização. Professor, qual é o texto que eu posso trazer aqui? Vamos lá, eu posso trazer poemas. Posso trazer poemas, como já se falou. Posso trazer, pessoal, também, aí você vai ficar, como assim? Mas eu posso trazer anúncios publicitários. Anúncio publicitário, só um anúncio publicitário, né? Só para convencer, vai depender da intenção do anúncio publicitário. Nem todo anúncio é somente para vender. Há alguns anúncios que querem tocar o seu coração, que querem construir uma imagem diferente. Como, por exemplo, nas redes sociais, né? A gente vê muitos posts de loja, essas coisas. Quando a gente pega um post de loja, né? Por exemplo, pegar um post aqui da loja da comadre Rocheira, que é a Madre Bela. Quando a Madre Bela faz uma postagem para divulgar a marca, ela não está propriamente em convencer o leitor, só em convencer o leitor, o telespectador, que tem que comprar ali. Ele quer
criar uma função artística, ele quer trazer uma utilização literária livre para aquilo ali, porque o foco está na mensagem. Ei, olha aqui, ó, e isso, tá olhando? Pronto, é isso. Eu quero chamar a sua atenção, beleza? Então, poemas, anúncios publicitários, né, provérbios, músicas, meu povo, músicas, enfim, todos eles focados propriamente dentro da própria mensagem. Beleza? Vem para cá. Próximo da lista, professor. Qual é o nosso próximo da lista? E aí nós iremos falar agora sobre a função fática. Não é função fática, pessoal. É função fática. E o que faz a função fática? Vamos lá. Como ela já não pode estar associada à linguagem do emissor, não pode estar mais associada à linguagem do emissor, da mensagem, então ela vai estar associada a quem, galerinha? Ela vai ser sempre um parâmetro, vamos dizer assim. Ela vai ser um parâmetro de testar, vai testar o canal de comunicação. Então a função fática, ela vai testar o canal de comunicação. Se ela testa o canal de comunicação, qual é o foco dela? O foco dela é qual? O canal, né? O foco no canal. O foco no canal que não tem nacional. Não é isso? Alguém vai pegar referência aqui e eu vou ser expulso. O foco no canal que não tem nacional. E aí continua, meu povo. Então, olha só, professor, então se o foco é no canal, o que é esse teste? É manter a relação. Ele vai manter a relação entre dois indivíduos. Que indivíduos são esses? O emissor e o receptor. Pronto, lembra aquele seu amigo do começo da história, da aula, que ele fica só cutucando? Que ele cospe e cutuca, né? Que é sempre a mesma pessoa, que ela não só está satisfeita em cuspir nos outros, ela tem que tocar. Falar aí, né? Aí você fica assim, para. Aí fica assim, ó, para. Esse período de quarentena, enfim. É esse cara. Então assim, ó, quando ele fica tocando nos outros, é para exatamente ter essa relação com o canal de comunicação. O cara tá de boa e passou um avião ali. Aí o cara, oh, sim, disso aqui. Pronto. Outra. Eu tinha um professor que ele usava muito isso, que era o né. Né? Então, né, pessoal? Hoje, né, a gente teve aula, né, que falava, né, sobre muitas coisas, né? E uma delas, né, é sobre, né, o vício de linguagem, né, que é um elemento repetitivo, né? Então, né, é isso. Então, olha só, é totalmente testando o canal de comunicação entre eles, beleza? Então, professor, onde é que vai existir esses elementos? Simples. Esses elementos vão existir como foco principal dentro de conversa, né? Um diálogo, em conversa, diálogo, né? E entre meu povo também saudações, né? Saudações, um apertar a mão do outro, né? Assim, cutucões, sermões, assim por diante, beleza? Então a função fática ele vai trazer essa associação, beleza? Outro exemplo, que é o mais clássico de todos, é quando alguém te liga. Já parou para perceber que quando você atende o telefone, você não fala o seu nome, você não fala diz, né? Só se for uma pessoa muito próxima. For um número desconhecido, você fala alô? Né, você aproveita e fala assim, alô. Aí quando vai ver é dos presídios, né? Enfim, segue o baile, né? Você pensa que é uma pessoa importante, que é a crush, tal, mas é só às vezes do presídio, ou então, né, quando você for menos esperar, é Riachuelo cobrando você para pagar aquele cartão que você não pagou faz tempo. Então vamos lá. Outra linguagem, pro povo, qual é? A próxima linguagem é a linguagem da função da linguagem conativa. Conativa barra apelativa. E aí, bebê, essa linguagem ela tem um foco único. Qual? A persuasão. Ela vai querer lhe convencer, né? Então, a linguagem fática, ela é uma linguagem de persuasão, beleza? De convencimento. Além disso, além desse convencimento, cara, nós temos o seguinte, o foco dela, a utilização dela está onde? No receptor. Se o foco é no receptor, adivinha que ela vai utilizar? A terceira pessoa do singular. Como assim? Ei, você. Ou então, né, o pronome você, o pronome de tratamento você. Ei, você que já está cansado de todo dia ter que lavar o cabelo. Chegou agora a sensação. Olha só, ele já te direciona e fala, eu, né, tinha trabalho de área. Ei, você, eu, você mesmo. Então, ó, continua. Então, foco na terceira pessoa. Beleza? Que mais, professor? Então, ó,
Outro elemento que nós vamos ter aqui, a utilização do vocativo. Já que é um chamamento, então nós temos a utilização do vocativo. Principal elemento, qual é? Principal texto. Principal texto, anúncio publicitário também, certo? Discursos políticos, né? E por aí vai, beleza? Vamos lá, próximo. Qual é o próximo, professor? O próximo, meu povo, é a função especial chamada função metalinguística. Função metalinguística. Professor, o que vai ser a função metalinguística? Pronto. Ela vai estar focada na mensagem? Ela vai estar focada no canal? Ela vai estar focada, pessoal, diretamente no código. O próprio foco dela é no código, né? Ou seja, as palavras, ou seja, os sinais, os gestos, é isso que ela vai querer trazer, beleza? Então o foco total dela é no código. Se o foco total é no código, é o código falando do código, beleza? Então eu digo que é o código que apresenta, ou que desfruta, ou que interpreta o código. O código que interpreta o código. Beleza? Só o Felipe da Marcela. Vamos adiante. Então, o código que fala do código. Professor, onde é que eu vou encontrar esse elemento que vai apresentar ele por ele mesmo? Simples. Gramáticas. Eu vou apresentá-los em gramáticas, em dicionários, no pai do burro, né? Outra coisa também que é bem interessante, documentário cinematográfico. Aí você fala, professor, documentário cinematográfico, qualquer documentário? Não, só o cinematográfico. Se bem que tem alguns documentários que falam sobre como foi feito, aí beleza. Mas documentário cinematográfico, ele fala sobre um filme que ele está produzindo, então é o papel falando por papel. Outra, o poema, um metapoema, o poema falando sobre o fazer poético, e aí vai por diante. E por último, bebê, para finalizarmos esse nosso bloquinho especial de coração, é a função conativa. Professor, a função conativa é... A função conativa... Opa, desculpa, de novo, professor. É a função conativa, já falei ali, né? É a função... referencial. Função referencial. Professor, o que essa função referencial ela está nos trazendo aqui? Ela está nos trazendo um foco total. Aonde? No contexto. No contexto, bebê. Então, olha só o que ela quer dizer. Ela quer informar sobre alguma coisa. Então, se é dentro do contexto, ela vai ser muito texto, vai ser muitas vezes um texto informacional, beleza? Um texto informacional. Se é um texto informacional, professor, eu posso lembrar dos jornais? Sim. Posso lembrar do meu artigo de opinião que escrevi? Pode. Mas eu posso lembrar do meu texto setativo argumentativo que eu escrevi, que a tia Magali me ensinou? Pode também. E aí, bebê, para você lembrar disso, você tem que lembrar de outra regrinha dele, que ele é que ele vai ser um texto impessoal, ou seja, não terá a pessoa discursiva apresentada no texto, beleza? Então vamos lá. Então, contexto informacional e pessoal, principais obras que vão ser apresentadas. Vamos lá. Materiais didáticos, né, jornalismos, elementos, textos científicos, textos argumentativos e assim por diante. Beleza, galerinha? Então finalizamos por agora esse nosso bloquinho de hoje, galerinha. E agora, até o nosso próximo bloco. Foi um prazer inenarrável estar com você. Valeu, Fartano!